Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao vídeo comentado de Romanos, capítulo 14, e o apóstolo Paulo vai falar sobre a parte prática aqui que nós precisamos ter para aqueles irmãos que são mais fracos na fé, né? Existem irmãos que não quer dizer que são novos convertidos. Às vezes tem novos convertidos que conseguem desenvolver muito mais rápido a medida da fé que ele repartiu, que Deus repartiu com ele e consegue crescer espiritualmente. Mas tem irmãos que, infelizmente, não conseguem, vamos dizer assim, renovar a mente, não conseguem desenvolver e acabam entrando pelo lado religioso, né? E esse lado religioso vai trazer fraqueza espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, olha, tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda de dúvidas. Amém? Então, Paulo vai caracterizar uma pessoa que está fraca na fé como alguém que está com enfermidade na fé. E diz que essa característica dessa pessoa que está enfermo na fé, ele vive brigando por causa das dúvidas que ele tem. Seja dúvidas com relação à palavra, seja dúvidas com relação a crenças. O que são crenças? Crenças são conceitos que nós temos dentro de nós, que foram dados pelos nossos pais, pelas culturas, por outras religiões pelas quais nós passamos, e muitas vezes fica enraizado. Somente a palavra é que pode arrancar essas crenças, amém? Mas tem muita gente que se converte e ainda não permite que a palavra, vamos dizer assim, arranque essas crenças. Ele não está fundamentado numa fé bíblica, amém? A fé que está fundamentada no assim diz o Senhor, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nessa mesma carta, no capítulo 10, no versículo 17. Então, se eu não escuto a palavra de Deus, se eu não renovo minha mente, se eu não entendo essa questão da doutrina, da condenação, da justificação e da santificação, eu vou ficar enfermo na fé. E enfermo na fé, eu vou ficar religioso, né? Ele diz assim, olha, versículo 2, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come somente legumes. Aí ele diz, o que come não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seus próprios senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Então ele diz assim: o servo de Deus, quem vai ser, vamos dizer assim, responsável pela vida daquele servo de Deus é Deus. Deus é poderoso para firmar aquele servo. Então nós não podemos julgar, amém? Não julgar uns aos outros por causa de comidas, não julgar uns aos outros por causa de lugares, amém? Não julgar uns aos outros por causa de posições. Nós precisamos ter bem firme aquilo que nós estamos fazendo, fundamentado na nossa fé. A fé que nós temos, nós precisamos ter essa fé para nós mesmos e não ficar contendendo com questões de comida, amém? Com questões de bebida, com questões e etc, de comportamento, amém? Então cada um vai prestar conta a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai prestar conta pelo seu irmão não vai prestar conta por você. Por isso que é necessário nesse relacionamento ter paciência, ter moderação, ter temperança, amém? E ser um exemplo vivo, né? Ser um agente que vai produzir, vamos dizer assim, uma vida de santidade, uma vida de integridade, né? Para aqueles que lhe assistem vivendo, né? Então ele vai perguntar aqui, olha, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. O importante é nós estarmos inteiramente seguros dentro de nós naquilo que nós estamos aprovando e fazendo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças bem. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Na verdade, naquela época tinha muita perseguição, muitos morriam e haviam muitas dúvidas com relação a isso. Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses exatamente para tirar essa dúvida, porque tinha muitos que pensavam, e aqueles que morreram, se perderam?
E Paulo vai precisar corrigir, né? Falando que na ressurreição todos voltarão e cada um irá prestar conta e receber do Senhor o galardão mediante aquilo que fez. Amém? Então ele vai dizer no versículo 9: Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que também despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, estar enfermo na fé vai nos levar a julgar os outros. E é muito importante nós termos cuidado, amém? Porque ele vai dizer lá no capítulo 2 que nós somos indesculpáveis quando julgamos quem quer que seja. Amém? Então é muito importante nós termos cuidado nessa questão do juízo de valor, não é juízo de fato. Amém? Nós não estamos falando aqui do juízo de fato. Alguém pecou e nós estamos indo lá levando a palavra, levando a correção, levando a disciplina para trazer esse irmão de volta à fé. Não estamos falando disso. Estamos falando de questões a respeito de dias, comidas, né, etc. Amém? Para que a gente não venha a viver em contendas ou para que a gente não venha a viver em dúvida. Logo porque, se nós vivemos uma vida de dúvida, nós estamos vivendo uma vida de pecado. Porque aquele que duvida, ele não está seguro naquilo que está fazendo. E a vida do crente deve ser uma vida de fé. Fé é um estilo de vida. 4 vezes está escrito na Bíblia: o justo viverá pela fé. E não pode recuar desse estilo de vida, porque se recuar, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Versículo 13, ele diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Amém? Está falando de comida. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceito pelos homens. Sigamos, pois, para as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Amém? Então ele está dizendo aqui, olha, se teu irmão vê você comendo em lugares que foi sacrificado aos ídolos, a alma, vamos dizer assim, do teu irmão vai ficar ferida. Então evita essas coisas. Amém? Evita essas coisas. Por quê? Para que não seja blasfemado o vosso bem. Amém? Então, se você vê que um irmão está sendo escandalizado por alguma coisa que você faz por causa da lei do amor e da paciência, você vai estar evitando aquelas coisas por amor ao seu irmão. Amém? Porque Paulo vai dizer aqui, olha, o reino de Deus não consiste nem em comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele vai dizer ainda, porque quem nisto serve a Cristo, em quê? Em uma vida de justiça, em uma vida de paz, em uma vida de alegria. Ele diz, quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, é muito interessante nós entendermos isso e usarmos a nossa fé para promovermos o reino de Deus, para a edificação de uns para com os outros. Nós somos chamados para edificar e não para destruir. Amém? Então, ele vai dizer no versículo 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, veja como nosso comportamento é importante. Temos que ter muito cuidado na forma como nos comportamos, como nos movemos, amém? Como estamos desenvolvendo a nossa vida, amém? No nosso comportamento, para quê? Para que a gente não venha fazer com que o irmão que está nos assistindo, né, por ser fraco, tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Versículo 22, ele pergunta, tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é da fé
é pecado. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Tudo o que não é da fé é pecado. Então nós precisamos ter cuidado. Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé. Amém? E viver uma vida de fé é viver fundamentado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não existe fé aonde a palavra de Deus não traz revelação. A fé, ela só existe aonde a vontade de Deus é conhecida. Amém? Então que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, né? E que você possa meditar nessa palavra, nesse capítulo que traz grandes ensinamentos. Para com os fracos na fé, paciência. Deus te abençoe e até amanhã.